Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na introdução, no item 2, que é um pouco grandinho, e nós que vamos hoje para o parágrafo 3, 4, 5, 6, 7, parágrafo 8º, nós vamos voltar um pouco ao parágrafo 7º, sexto, né? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. Nós vamos, 7, 8, 9, nós vamos para o 9º. Nós vamos voltar para o parágrafo 7º. A nossa companheira Elizabeth nos escreveu dizendo: Bom dia, Cristina. Bom dia. No projeto 15 Minutos, Livro dos Espíritos, Introdução 2, quando fala do princípio vital, há uma referência a um fluido especial universalmente espalhado. Seria o fluido cósmico universal? Exatamente, Elizabeth. E que eu não fiz esse destaque, a Elizabeth foi muito amiga ao me ajudar aqui a fazer esse destaque. Vejamos aqui que no parágrafo 7º, então, nós temos, segundo outros, esta ideia do princípio vital, esta é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Muito bem. Então, aqui são duas coisas, né? Nós estamos falando do fluido vital e estamos falando do fluido onde ele se insere. Então, o fluido vital, ele tem várias aspectos, várias derivados. Eu estou pensando aqui no petróleo, nos derivados do petróleo, não é? Então, nós temos o plástico, temos outras tantas coisas que saem do petróleo. Assim também nós temos o fluido cósmico universal, que é uma matéria-prima da matéria, né? Uma matéria-prima da matéria universal, né? O fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal sai todo tipo de matéria. Então, nós temos os fluidos espirituais, nós temos o fluido vital, nós temos os fluidos da natureza. Então, nós temos inúmeros, o fluido elétrico, temos inúmeros fluidos que são derivados desse fluido cósmico universal. E é o que está aqui, olha. Então, o fluido vital reside num fluido especial, universalmente espalhado, que é o fluido cósmico universal. Muito bem, então, apontamento feito, o senhor vai para o chão. Vamos, então, para o parágrafo 9º, onde Kardec continua falando, nós estamos falando aqui de alma, não é? Continua nos falando aqui sobre, desenvolvendo o tema. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo, porque eles também terão um sentido para essa palavra. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, ou seja, sabemos que aquela palavra tem mais de um sentido. Entendemos quando ela é colocada dentro de um contexto, entendemos também quando ela é colocada dentro de outro contexto. Sem prejuízo do ser imaterial distinto, aqui então dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião. Aí ele vai falar uma palavra diferente, né, do nosso uso diário. É um proteu, que cada um ajeita a seu bel prazer.
Um proteu é como se fosse um camaleão, uma palavra que se adapta a várias circunstâncias. É um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. O sentido é esse, está errada, porque só pode haver uma verdade para muitas cabecinhas, não é? Mas não. Para várias linhas de pensamento, essa palavra, esse termo, tem um sentido específico. E aí nós entendemos isso e, dentro do contexto, nós compreendemos o que o outro quer dizer. Então, se um evangélico nos fala de um anjo, nós vamos entender que ele está pensando num ser alado, num ser com asas, não é? E nós entendemos isso. E para eles, os amigos espirituais, não tem amigos espirituais, não é? Espírito, não, todos são anjos dentro daquela concepção. Nós entendemos o que quer ser dito e isto não nos afeta, não nos deixa confusos. É só fazermos esse entendimento de como essa palavra funciona naquele contexto, não é? Para nós, anjos, seres angélicos, são aqueles que atingiram um grau de perfeição, não é? E tudo bem, nós entendemos o nosso conceito para esta palavra, mas entendemos também o conceito do outro. Sem problema. Não há disputa pelo termo. Pelo menos não da nossa parte, né? Não há. E também não vi da parte dos evangélicos, que foram os que nós citamos aqui hoje. Quer dizer, nunca ouvi falar sobre essa questão dos anjos. Kardec continua dizendo: evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo se servindo da palavra alma nos 3 casos, desde que se lhe ajuntasse um qualificativo especificando o ponto de vista sob o qual a encaramos ou a aplicação que dela se faz. Então, Kardec aqui sugere que poderia ajudar se colocasse um termo adicional ao termo alma para tentar especificar exatamente o que se quer dizer com isto. A palavra alma, teria então um termo genérico, que representaria ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam por um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem ajuntando-se-lhes as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, e aqui ele está apenas elucubrando dentro de uma lógica que lhe é muito pertinente ao caráter, não é? É um professor e ele pensa muito na questão didática, Allan Kardec. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. E essa alma espírita teria sua característica o quê? Moral, não é? Esta alma espírita, a meu ver, e aqui é só uma opinião minha, coitada de mim, né? Mas vou arriscar, porque não é? Esta alma moral. Mas Kardec coloca alma espírita. Ok, como é um termo criado por Kardec, talvez tivesse até uma certa resistência, não é? Nós entenderíamos que poderia haver por parte dos outros, mas dentro mesmo da doutrina, isto não vai se configurar, não vai haver isso. Ele coloca na introdução, mas não vemos desdobramento disso no corpo doutrinário. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, que isso é que importa, né? Nós entendermos isso. É semântica, é uma questão de palavras. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos, porque diferentemente dos espíritos, né, dos desencarnados,
que estão lá em outras esferas e já se comunicam pelo pensamento, e o pensamento são ideias, não é? Para eles as palavras são tão... Eles sempre destacam, não, as palavras vocês escolhem as que vocês quiserem, a ideia é essa. Agora as palavras ficam por conta de vocês. É uma questão de palavras, mas questão, diz Kardec, importante para nos entendermos. Não vamos esquecer, aqui está falando um professor. E na didática, uma palavra importantíssima. Jesus optava pelas parábolas, porque ali ele usava palavras que iam de encontro ao dia a dia das pessoas humildes que ouviam os seus ensinos. E todos nós nos encaixamos muito bem nesse perfil de pessoa, não é? Humilde no sentido de humildade, não é nem humildade a palavra, né? Às vezes de uma simplicidade ainda intelectual, não é? Continua Kardec dizendo: de acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Por isso, de novo, né, a questão da alma moral, porque a evolução moral é apenas do ser humano. Quando nós temos os outros reinos, e mesmo dentro do reino animal, não é? Os animais, eles participam da evolução anímica, não é? A evolução das formas, e quando chega ao espírito, não é? Ao ser dotado de razão, é que nós entramos, porque a razão é necessária a fim de discernir sobre o bem e o mal, o que convém e não convém, e usar então com propriedade o livre-arbítrio. Então, nós usamos o livre-arbítrio e podemos usar porque temos condições de discernir sobre o certo e sobre o errado, usando a nossa razão e não sendo treinados para isso, mas usando a nossa razão, entendendo o que é certo e o que é errado. E essa alma moral espírita pertence apenas ao homem, ao ser humano. E ele continua nos dizendo: julgamos dever insistir nessas aplicações. Não, aplicações não. Vou repetir. Julgamos dever insistir nessas explicações, pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência. Em nós, a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, devendo a palavra alma repetir-se frequentemente no curso dessa obra. Importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Muito bem, então, antes de irmos aqui à última frase do item, voltemos aqui. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo, e que na verdade somos nós, porque nós não somos corpo, nós somos espíritos que habitamos temporariamente um corpo, e nós, espíritos, quando habitamos um corpo, temos a alma. Quando libertos do corpo, retornamos ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, e lá damos prosseguimento ao nosso progresso, e que no nosso estágio atual vai envolver muito mesmo, provavelmente, outras encarnações, não é? E Kardec então conclui dizendo: passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. E aí entramos no item 3. Mas o item 3 vai ficar para amanhã. Estamos chegando no nosso horário.
Se tivermos dúvidas ou comentários, está aí mesmo para colocarmos nos comentários do vídeo, fiquem à vontade. E amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos.